Bom dia, turma. Eu sou a professora estagiária Alexa Chaves e hoje nós iremos para a nossa segunda aula do estágio supervisionado, dessa vez para alunos do 7º ano. A temática de hoje será Formação Territorial do Brasil e Características da População Brasileira. Para dar início, eu irei passar para vocês um pequeno vídeo que fala um pouco sobre a formação territorial do Brasil. A atual configuração territorial do nosso país é resultado de um processo histórico que teve início com a ocupação e colonização europeia do continente que hoje conhecemos como América. É preciso ter em mente que os colonizadores europeus tinham uma noção diferente de divisão do espaço da que tinham os povos indígenas que viviam nas terras do atual território brasileiro. Na prática, a noção de divisão territorial dos europeus visava a exploração dos recursos naturais e resultou em formas violentas de administrar, assegurar e controlar as terras, como a escravização dos povos indígenas e, posteriormente, africanos. É por isso que a invasão e a incorporação dos territórios dos povos indígenas pelos europeus acarretava conflitos violentos e guerras. O povoamento do território brasileiro pelos europeus teve início no litoral. Nos séculos XVI e XVII, a ocupação era motivada pela extração de pau-brasil e pelo cultivo de cana-de-açúcar. Nos séculos seguintes, houve um gradual processo de ocupação do interior por conta do desenvolvimento de várias atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, a mineração e a exploração de drogas do sertão. Em decorrência dessa ocupação, foram construídas muitas estradas que serviram para integrar o território. Foi somente no século XX que as fronteiras do atual território brasileiro foram demarcadas, com a assinatura de acordos e tratados com os países vizinhos. Sim, gente, como vocês puderam assistir no vídeo, nós vimos que os povos europeus tinham uma visão diferente de divisão do território do que os indígenas, que foram os primeiros povos a ocupar esse território brasileiro, né? Eles apenas dividiam buscando explorar os recursos naturais do nosso território. Principalmente, eles começaram pelo pau-brasil. A formação do território do Brasil remota ao século XV, durante a Era dos Descobrimentos. Para evitar conflito entre as monarquias ibéricas, Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas, que a gente viu no vídeo. Em 1494, esse acordo estabeleceu os limites da terra a ser ocupadas na América. A partir de então, a formação territorial do Brasil ocorreu por meio de uma série de iniciativas. Os portugueses exploraram o litoral, especialmente o Nordeste, e os colonos partiram em expedições em busca de mão de obra e metais preciosos. O território brasileiro no período colonial. O Tratado de Tordesilhas, que foi dito, vocês puderam assistir no vídeo, obrigava os portugueses a permanecerem no litoral. Com isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e, em seguida, o plantio de cana-de-açúcar. Eles exploraram bastante o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, exploraram o café, a mineração, e isso no decorrer do período que eles passaram aqui. Em 1573, a divisão do Brasil desse território se configurava em 2 estados: repartição do Norte e repartição do Sul. Com o passar dos anos, a divisão política-administrativa foi sofrendo diversas alterações. Na época da colonização, a primeira maneira dessa divisão foram as capitanias. Em seguida, o Brasil foi dividido em 2 estados, que vocês podem observar aqui na imagem: Maranhão e Estado do Brasil. No ano de 1573, com a expansão da colonização, o Brasil começou a ser habitado. Os sistemas governamentais se desenvolveram. Essa outra imagem aqui, vocês podem ver o antes e agora do território brasileiro e o quanto mudou. Antes a gente havia poucos estados, que eles chamavam de capitanias, e como que é essa configuração atualmente. Agora nós iremos falar um pouco sobre as características da população brasileira. Mas, antes de falar sobre essas características, a gente
a gente vai saber, vou falar para vocês um pouco sobre população. O que mais ou menos uma população, o que população significa. A população, aqui nós temos um mapa mental, consiste em população absoluta, que é o total de população de um país. Ele aborda também um país populoso, que é a população absoluta grande, população relativa. A população também consiste em saber se é um país povoado ou populoso. O nosso país é um país populoso, ele não é povoado, ele tem uma grande extensão territorial, porém, as pessoas são mais distribuídas, a população é mais distribuída. Também aborda indicadores demográficos, PIB, renda per capita, taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, taxa de natalidade, de fecundidade. E vamos adentrar agora sobre, de fato, as características da população. A população brasileira, no início da década de 2010, ultrapassou os 190 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística, IBGE. Desde o século XX, o número de habitantes do nosso país cresceu mais de 10 vezes. Mas quais são as características gerais da população? Cresceu mais de 10 vezes. Hoje, nós aí estamos nos 208 milhões, de pessoas. Do total de pessoas que vivem no Brasil, 51,8%, um pouco mais da metade, são mulheres e 48,5% são homens. A estimativa é que existem no país 6 milhões de mulheres a mais que os homens. A diferença, no entanto, é que a maior parte dos homens tem idade entre 25 e 39, enquanto as mulheres, a maioria está com a idade de 40 e 59. Essas são algumas das características da nossa população. Outra característica é que a população é dividida por cor. 47,7% das pessoas declaram-se brancas, 43,1% declaram-se pardas e 7,6% declaram-se negras. Estes dados são do Censo Demográfico de 2010, ou seja, eles não são tão atuais. E se comparados ao Censo Demográfico de 2000, representam um aumento da população negra e parda, além de uma diminuição das pessoas que se declaram como brancas. Outras características é que, aproximadamente até o século XIX, a população do nosso país esteve composta basicamente pelos povos nativos, composto por diversas etnias indígenas, pelos portugueses, que viveram nas condições de colonizadores, e por diferentes povos africanos, trazidos para realizarem trabalho de escravo. Gente, a gente encerra a nossa aula de hoje. E eu vou deixar uma pequena atividade para vocês. Eu vou entregar para vocês agora um questionário e vocês irão responder algumas perguntas que nele contém. Obrigada!